Hoje eu acordei e decidi assistir todos os filmes do Scooby-Doo que existem, live action. Ao todo são 5 filmes e eu falarei de todos eles aqui agora. Afinal, que maneira melhor de começar as reviews de filmes aqui, sem ser pelo lendário Scooby-Doo? Vou me arrepender? Espero que não. Eu não lembro de quase nada dos filmes, mas as chances da qualidade ser brutalmente duvidosa é gigantesca. Mas bora lá. E não espere ver uma análise ultra detalhada, frame por frame. Como são muitos filmes, vai ser mais uma opinião geral e falando de algumas cenas que eu achei interessante, ou só que eu quiser comentar porque sim, vocês vão entender. Vou ver por ordem de lançamento, então vamos começar pelo Scooby-Doo de 2002. Bora! O primeiro filme, na verdade, ele não é tão ruim assim. A maioria das piadas envolvem muito peido e arroto, tipo, muito. O Fred nesse filme, ele é um arrombado, tipo, ele leva todo o crédito pelos planos que a Velma bolava, e ele não tava nem aí, inclusive humilhava a coitada gratuitamente. Olha, eu sou um homem de conteúdo. Barangas que nem você também me deixam excitado. E de cara já rola um racha no elenco. Tirando o Salsicha e o Scooby, todo mundo já tava de saco cheio. A Daphne cansada de ser a donzela em perigo sempre. E a Velma eu acabei de falar o motivo. Então eles se separam e rola um puta time skip de 2 anos. Até eles se reencontrarem de novo pra resolver um mistério de uma ilha que tá sugando a alma da galera. E aí temos a icônica cena do Scooby com a skin de vovó. Porque eles não aceitavam um cachorro no avião. Então com esse disfarce ele fica literalmente invisível. Chegando na ilha descobrimos que o grande vilão é o Mr. Bean. Sério, como esse filme poderia ser ruim? Um filme do Scooby-Doo onde o grande vilão é o fucking Mr. Bean. Só que fica ainda melhor, porque na verdade o grande vilão não é ele, é o fucking Scooby-Doo controlando um mecha do Mr. Bean. Mano, isso aqui é Cinema 2. E eu acabei de descobrir também que no original o nome dele é Scrappy-Doo. Scrappy-Doo? É Scrappy-Doo. Eu vou abrir uma petição pra colocar o nome original dele pra Scooby-Doo, que é muito mais da hora. O contraste do Scooby-Doo pro Scooby-Doo funciona muito bem. Um é extremamente medroso e o outro é extremamente corajoso e arrogante, mesmo sendo muito pequeno. Porém, eu descobri que o Scooby-Doo é meio odiado pela fandom. Pelo que eu li, quando ele apareceu, ele começou a tomar muito protagonismo. O fato dele ser super arrogante incomodou bastante e, de certa forma, ele acabou mudando um pouco a essência do desenho ao longo do tempo. Se isso de fato aconteceu, aí é bem zoado, mano. Um personagem que veio depois não pode mudar completamente a essência do desenho por fins comerciais ou sei lá. Mas fãs de longa data do Scooby-Doo, comenta aqui se isso é verídico mesmo, ou se a galera deu uma exagerada. No filme, pelo menos nesse primeiro, como a participação dele é minúscula, aparece só no finalzinho, ficou bem da hora, eu pelo menos gostei. No final também tem a redenção do Fred, que finalmente dá o devido crédito pra Velma e deixa ela falar do plano. A Daphne finalmente deixa de ser uma donzela em perigo e derrota um cara de 3 metros de altura e 300 kg com seu karatê. Aliás, olha essa atuação que incrível. E agora, quem é a donzela em perigo? O casting desse filme foi perfeito. O Matthew Lillard como Salsicha foi uma das coisas mais incríveis do cinema mundial. A atuação desse maluco foi, tipo, bizarra. Ele entrou no personagem de uma forma incrível. Lembrando que ele passou o filme inteiro atuando com um cachorro imaginário, tá? Eu fui atrás do Behind the Scenes pra ver como eles trabalharam o Scooby-Doo CGI e é literalmente isso, é um cachorro imaginário. Não tem referência, não tem nada. Fala sozinho aí, amigão. Esse trecho do making off ilustra bem como que o autor interagia com o Scooby imaginário, dá uma olhada aí. Achei sensacional, parabéns aos envolvidos. Por falar em efeitos especiais e CGI, parece que todo o orçamento desse filme foi pro Scooby-Doo e pro Scooby-Doo, porque o resto, cara, é muito ruim. Os capanga monstro que eles enfrentam ao longo do filme parecem uns PNG tosco. Tipo, eu sei que o filme é de 2002, tá ligado? Mas a minha régua tá no próprio filme. Eu curti o CGI do Scooby, ficou bem decente. Agora todo o resto é sofrível demais, puta merda. E o James Gunn trabalhou no roteiro desse filme também, tá? Junto com outros 3 roteiristas. E dá pra ver que o homem sabe trabalhar com um grupo de personagens, né? Desde 2000 ele vem fazendo isso e atingiu seu ápice em Guardiões da Galáxia. E parece que só sabe fazer personagem em grupo também, né? Superman foi a mesma coisa, que eu esperava muito mais, diga-se de passagem. Dito isso, Scooby e Salsicha carregaram o filme. A duração de 1h30 não deixou ficar maçante. Deu pra ver de boa. Bora pro próximo. 2 anos depois veio essa sequência e eles basicamente manteram tudo que deu certo e melhoraram. Ele é mais divertido que o primeiro. Parecia que eu tava assistindo o próprio desenho animado e isso é muito bom. Essas cenas onde o Scooby ignora completamente a gravidade, por exemplo, é o exemplo perfeito disso. Temos também a Máquina Mistério versão limousine que eu achei incrível e o filme já começa mostrando que eles atingiram o ápice da fama. Fãs pra todo lado, autógrafo, imprensa e tudo que tem direito. Nesse aqui tem muito mais vilões. Aliás, a missão deles é parar uma fábrica de vilões e isso deixou tudo mais divertido porque tem muito mais cenas de ação. O CGI dos monstros deu uma leve melhorada. Perceba que eu falei leve. Saiu de muito ruim
pra ruim. Mas tem uns monstros que se salvam. Tipo do Choque, que tá levemente decente o visual dele, sempre considerando a época, tá? Tamo falando de 2004. O Salsicha e o Scooby ganham um aprofundamento maior, porque eles acham que são meio inúteis e que só atrapalham ali na turma. Então eles saem numa jornada investigativa em dupla, e aí eles vão parar num bar, onde todo mundo odeia eles, e o Scooby acaba dançando com todo mundo. Aliás, precisamos falar do Scooby nesse filme. Ele tem um protagonismo gigante. Basicamente, ele que salva todo mundo no final e resolve tudo. Sério, não dá pra reclamar disso. Acertaram em cheio e eles nem escantearam o Scooby no primeiro filme. Eles só realmente, como eu falei, melhoraram o que já deu certo. Então essa ideia funcionou muito bem. Ninguém vai reclamar do Scooby ter um protagonismo gigante no filme do Scooby-Doo, tá ligado? Aliás, o dublador do Scooby deixava tudo mais engraçado. Orlando Drummond, uma lenda da dublagem brasileira. As piadas continuam na mesma pegada, com muito peido e arroto, e eu dou risada todas as vezes. Cara, não tem como não rir com o Scooby tancando um lança-chamas peidando. É perfeito, cara. Agora o próximo filme já me assusta um pouco. Scooby-Doo Mistério Começa, mudaram tudo. 5 anos depois, pelo menos a duração é menor. Se for ruim, a tortura não vai ser muito longa. E esse aqui eu nem assisti mesmo, tá? Esse aqui e os outros eu nem sabia que existia. Mas bora lá ver qual é que é. Então, eu preferiria ficar sem saber que isso existia. Primeiro, deixa eu falar de uma única coisa boa que tem nesse filme, que é a ideia de contar a história de como a turma se conheceu. Eu não sei como isso foi no desenho, sempre que eu assistia, já tava todo mundo junto resolvendo os mistérios, então eu achei da hora eles se proporem a contar a história desde o começo. Porém, só a ideia foi legal. A execução foi bem trágica. Primeiro que eu demorei 15 minutos pra perceber que esse cara aqui é o Fred. Em 2009 não existia tinta loura pra pintar o cabelo. Sério, qual a dificuldade? Alguém me explica, por favor. Eu mesmo já pintei o próprio cabelo, tá ligado? Sozinho. Aqui os caras iam pintar pra ele e ele ainda ia receber dinheiro pra isso. Mas enfim, o Salsicha é esse mano aqui que já começa sofrendo bullying no ônibus da escola. E o Fred toda vez fala com o cara, pô, mano, faz isso não. Para com isso. Mas também nunca fazia nada pra impedir. Já na primeira cena do ônibus a gente já conhece todo mundo. A Velma com um projeto científico na mão, a Daphne e o Fred. O Scooby só entra depois porque ele tava numa feira de adoção e aqui eu preciso reclamar. O que fizeram com meu mano Scooby? Transformaram ele num boneco 3D genérico, sem expressão, sem alma e me deu muita agonia. Como caralhos um filme de 2002 conseguiu fazer um Scooby-Doo muito melhor do que um filme lançado 7 anos depois? Sério, toda vez que o Scooby tá na cena, tu percebe claramente que foi um boneco 3D colocado ali. É estranho, te tira do filme muito, sabe? Parece que tu tá vendo a tela de edição e que a qualquer momento o cara vai fazer um pós-produção ali que vai deixar mais fluido a cena, sei lá. Mas tem uma breve explicação. Como eu falei pra vocês, eu tinha visto o making off do primeiro filme lá de 2000 e pouco, e os caras lá falaram que foi muito desafiador fazer o Scooby. Eles passaram muito tempo trabalhando na forma como o Scooby-Doo se comportava no CGI, muito tempo. Foi uma das coisas mais desafiadoras do filme. Então aqui os caras claramente não quiseram ter o mesmo trabalho. O mistério desse filme também não é tão interessante. Eles têm que descobrir de onde que tá vindo um monte de fantasma e basicamente é isso. Mas eu ainda destaco a boa ideia que foi eles tentarem contar como que eles se conheceram e como que começaram a trabalhar nos mistérios. A parte que eles encontram a van, por exemplo, nem pintada ela tava ainda e tal. Se eu tivesse que dar uma nota pra esse filme, eu daria 1 ou 2 por causa de uma piada ou outra que funcionou. Provavelmente alguma de peido, tipo essa aqui, onde o Salsicha acha uma máscara de oxigênio e ele pede pro Scooby peidar pra ele testar ela. Genial. E senhoras e senhores, por algum motivo obscuro, essa bomba teve uma continuação 1 ano depois. Eu tô com medo, mas eu espero que seja pelo menos um pouco melhor. Cara, foi difícil, mas deu pra ir até o final. Já tava acostumado com os personagens, porque eu já tinha visto o primeiro, então já deu pra ir. É que o principal problema desse filme é justamente o roteiro, que simplesmente decidiu focar no romance entre a Daphne e Fred e Salsicha e Velma. Por quê? Mais da metade... Vocês não estão entendendo. É que vocês não estão... Vocês acham que, Léo, mas tá trabalhando... Não, cara, não tá trabalhando esse personagem. Metade do filme é só esse romancezinho. Principalmente do Salsicha e a Velma. O que deveria ser algo mais secundário. Afinal, o foco do Scooby-Doo são os mistérios. E a forma como eles resolvem e tal. E as piadas, etc. Eu até cheguei a dar uma olhada se esse casal Velma e Salsicha realmente acontece nos desenhos e tal. E parece que acontece em versões mais recentes do desenho. Mas meio que esse casal Velma e Salsicha não dão certo. E o filme replica isso. O que foi da hora, pelo menos. E no final, todo mundo acaba como amigo mesmo. Eles chegam à conclusão que, tá, vamos ser amigo porque vamos ser todo mundo amigo que é melhor. Ou seja, não levou a lugar nenhum, e a gente já sabia que não ia levar a lugar nenhum e ocupou metade do filme. É uma subtrama de romance que vai se esticando pelo filme inteiro, né? Porque no final tem a resolução e tal. Até o Scooby fica de lado, tá ligado? Aliás, o Scooby fica de lado aleatoriamente várias vezes nesse e no primeiro, no filme anterior. Claramente porque é muito caro deixar o Scooby na tela toda hora. Então eles só arrumam uma desculpa pra deixar ele de fora o maior tempo possível. Tem uma cena que me irritou bastante, que foi o Fred fazendo cosplay
cosplay do Fred original dos desenhos, claramente pra irritar os fãs. Essa piada é tipo o diretor olhando pro fã e falando: ó, se eu quisesse, eu poderia fazer, mas não quero, vai ser do meu jeito. Na hora eu lembrei do reboot que a Capcom tentou fazer com Devil May Cry, lembra? Lá em 2013, com aquele Dante emo. Eu gostei do jogo, tá? Mas lá tem essa exata piada. Do nada caiu uma peruca de cabelo branco no novo Dante e ele zomba de como que ele tinha ficado, tá ligado? Tipo, olha a ousadia desse filho da puta. Já que estamos falando de jogo, essa cena do Fred dando um soco na pilastra e causando um desmoronamento lembrou muito o Chris dando um soco na pedra. O Resident Evil 5, cara, puta merda. Que é muito aleatório, tá ligado? Pra ser justo, eles também colocam várias cenas que fazem referência aos desenhos, como a clássica cena dos corredores de portas, por exemplo, onde eles ficam correndo pra lá e pra cá. Tem uma outra também onde o Salsicha e o Scooby caem no soco e aparece aquela fumaça que acontece muito em desenho também. Tem cenas legais o filme, mas a história deixou muito a desejar. O grande vilão aqui é um sapo gigante e uma bruxa que acaba possuindo a Velma, então a Velma é a grande vilã. E isso foi até legal, eu não tava esperando que fosse a Velma a vilã na hora que eles tiraram ali o capuz, mas enfim, foi legal. Ela fica bem overpower, tá? Quase mata geral, inclusive o Salsicha, que consegue exorcizar a bruxa ali, lembrando a Velma de uma música que ela gosta muito, daí ela volta pra si e todo mundo é feliz pra sempre. E agora, com mais um mistério concluído, eles fundam a Mistério S.A. e agora sim, a história de como tudo começou tá completa. A ideia foi muito boa, mas a execução poderia ter sido minimamente melhor. Mais mistério, menos DR de casal. Em teoria, era pra acabar aqui, toda a saga de filmes live action do Scooby-Doo, mas em 2018 teve mais coisa. É terrível. Então, tu tá me dizendo que 8 anos depois, sem nada de Scooby, zero, os caras tiveram a brilhante ideia de fazer um spin-off da Daphne e da Velma, contando uma história delas resolvendo o mistério antes de conhecerem o resto da turma. Ok, ousado. Não teria problema se fosse um roteiro muito bem elaborado, ou minimamente divertido, o que definitivamente não é o caso aqui. Primeiro que eles deixaram a Velma insuportável. Porque, cara, pra tu ter uma noção, ela passa literal metade do filme tretada com a Daphne. É sério, eu contei. Elas só ficam de boa no meio do filme. Durante todo esse tempo, é só a Velma sendo gratuitamente escrota com a Daphne. Por motivos de, é pra te proteger. Meio que pra ela não se envolver no mistério que tava rolando e que ela já tava investigando. Que basicamente eram os alunos entrando dentro de um armário e saindo diferente, tipo zumbi. Pra recapitular, a brilhante ideia deles foi fazer um filme com essas duas personagens e eles fazem elas ficarem tretadas metade do filme. Qual o sentido disso? Por algum motivo eles também decidiram fazer um mundo super tecnológico que não sei se combina muito com a vibe Scooby-Doo. As atuações continuam ruins, os efeitos especiais, quando tem, são bem ruins também, com a diferença que já estamos em 2018. Por um lado foi até bom não ter trazido o Scooby de volta. Eu não sei se eu aguentaria mais um Scooby feito com CGI ruim, já tô traumatizado o suficiente. Esse filme tem 1 hora e 15 minutos e eu vi ele em 2 partes. E mesmo assim, pareceu que foram 3 horas de filme. O mistério é extremamente bobo, não tem piada de peido, saudade, Salsicha e Scooby, e conseguiram deixar a Velma insuportável. Eu tô real curioso pra saber se alguém de vocês já conhecia esse filme. Comenta aqui se tu sabia da existência disso, ou se tu já viu. E cara, eu fui dar uma pesquisada pra saber do futuro de Scooby-Doo, dos live actions. E aí, o que aconteceu? E parece que a Netflix tá fazendo um, com parceria com a Warner. Vai ser de novo uma história de origem, e rumores dizem que a Daphne vai ser a McKenna Grace. História de origem de novo, me preocupa um pouco. Pode ocupar muito tempo do filme com isso, mas com certeza vai ser melhor que os 3 últimos live action. Não é possível. Pra resumir, vale a pena ver os 5 live actions de Scooby-Doo? Definitivamente não. Se quer matar a saudade, veja apenas os 2 primeiros e passa longe do resto. Deixa que eu já sofri por você. E em troca, se inscreve aqui no canal pra acompanhar as próximas reviews. Até a próxima. Nossa senhora.